Eu parei de gravar e voltei a gravar, pessoal. Apertei o botão errado, mas já tá gravando. O que você falou tá gravando, já entrou para a próxima pergunta. Aqui, conectando o que vocês estão me falando com visão de propósito, né? Como a gente percebe nessa habituação em tecnologia, as pessoas começaram a desistir muito fácil. Então, a resiliência começou a se perder, tá? Então, antigamente era comum você tirar 5 numa prova, depois você batalhar um pouco mais para tirar 7, aí sim você chegar no 10, né? Agora, quando você tira 5, você pouco faz, pouco quer continuar, já desiste, já acha que não vou conseguir, não tá legal. Pegando essa visão de desistimento fácil e propósito, o que vocês pensam da vida em questão de legado? Legado é importante para vocês? Vocês acham que, além de ser uma foto na estante de alguém, é necessário deixar algo para a sociedade? E para essas pessoas que desistem fácil, o que vocês podem trazer? Eu vejo que eu acho importante. Não, eu tenho convicção dentro de mim e deixar o legado é importante. Todo homem ele deve deixar uma obra aqui. É algo que ele fez, que contribuiu para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento possa contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. Um legado que eu busco deixar aqui então eu falei que eu trabalho nessa área alternativa, né, como terapeuta. Então eu tenho curso e atuo como reikiano, aromaterapeuta, terapia do som e shiatsu. Então eu busco fazer esses estudos e integrar essas terapias. E também eu tenho uma marca de incensos, chama Turim Incensos, que eu busco deixar esse legado para minha filha. É algo natural, traz essa conexão, tem o uso da tecnologia de sites, redes sociais, sistemas para otimizar a comunicação e a própria tecnologia em questão de otimização do tempo, né? Porque a tecnologia não necessariamente é o celular, é aquele computador, aquele chip. A tecnologia é você conseguir, com o que você tem ali, otimizar o seu tempo e realizar aquele trabalho com a melhor performance no menor tempo possível. Então, o pedreiro, que ele está com um saco de cimento, às vezes ele abre por cima ali e começa a usar o cimento, é uma forma. Uma tecnologia de usar, ele pega um vergalhão, coloca debaixo do saco e puxa, e rasga ele por cima e puxa. Então, ele consegue abrir o saco no meio, dividir ele, não desperdiça material, então ele tem uma outra forma e fica mais prático de utilizar. Então, isso é uma forma de tecnologia. Então, utilizar as experiências que se tem, que a gente conversou na pergunta passada, para ter essas tecnologias e buscar deixar esse legado, né? A tecnologia aí da Apple é um legado que o Steve Jobs deixou. Estão fazendo um bom uso desse legado? Não sei quem está lá agora, lá na Apple na frente desse processo, mas foi um legado que ele deixou de tecnologia. É, então, eu vejo e busco fazer isso na minha vida, de deixar esse legado para que a minha filha possa seguir, outras pessoas possam ter isso, e esse legado não ser necessariamente só essa tecnologia em si, mas deixar a própria história de vivência da vida como uma história de aprendizado que outras pessoas podem pegar e falar, pô, ele passou por aqui, ele fez isso, deu errado aquilo, esse daqui deu certo para ele, esse aqui não deu certo para ele. Então, tomar isso como base para poder também seguir a sua vida, que eu vejo que é o que a gente usa, seja na Bíblia, no Alcorão, ou em outros livros sagrados, ou em algum livro de história, ali está contido alguma coisa, né? Então, se a gente souber ler, interpretar aquilo, utilizar da melhor forma possível, ali tem um legado. Então, vejo de extrema importância a gente deixar um legado aí. Vai lá, Rui. Beleza. Bom, trazendo aqui, né, recapitulando aqui a pergunta, né, falando aqui de três pontos, né, aqui, né, legado, propósito e falta de resiliência das pessoas que têm aí ao longo de um determinado propósito ou objetivo que quer que seja. Bom, o que que eu posso dizer em relação, vou começar pelo
pelo mais simples, né? Que seria o que eu posso falar para as pessoas que não têm assim uma certa resiliência, que não têm uma constância para conseguir fazer alguma coisa. Primeira coisa que eu acho que é importante, antes de você começar a estudar, de você começar a correr atrás de algum objetivo, seja algo profissional, seja algo pessoal, seja algo introspectivo, seja algo, enfim, independente do que quer que seja, eu acho que o primeiro passo é você ter clareza. Você tem que entender o que é importante para você. E a partir desse entendimento, você vai começar a construir um propósito. Você vai começar a construir um projeto de vida. E a partir daí, você vai começar a dar sentido para as coisas. Então, ter essa clareza é fundamental. Se você faz as coisas no automático, sem saber o que de fato, para onde que você está destinando aquele esforço, uma hora você vai acabar se vendo numa situação de ficar depressivo, ficar mal por conta dessa situação. Então, é um combo de coisas. Eu já passei por muitas vezes isso, né? Então, hoje, para mim, uma coisa importante para que se tenha resiliência e passar por situações de crise, porque uma pessoa preparada, ela tem que saber lidar com uma crise, né? Porque senão desiste fácil. Acaba deixando tudo para depois e acaba não, né? Então, é importante ter clareza das coisas. É saber onde eu tô e onde eu quero chegar. Aí você vai traçar o que você precisa fazer para chegar do ponto A para o B. Depois do B para o C e assim por diante. E aí, nesses pontos que eu falei, aí eu já conecto aqui com o quê? Já conecto com o legado, né? Porque de propósito em propósito da tua vida, você vai construindo uma história, né? Então, ao longo desses propósitos alcançados ou falhos, você acabou gerando, né, vamos colocar assim, uma timeline, né? Você criou um conto, né? Então, e esse é o conto de todo mundo, é o conto do Rui, é o conto do Tiago, é o conto do Felipe, e todo mundo tem algo que contribuir, né? Por exemplo, como que eu quero deixar um legado aqui? Eu quero ajudar pessoas com um aplicativo pessoal meu, que eu tenho um projeto de desenvolver ele, e faço ele sempre um pouquinho todo dia, né? Quando eu tenho um tempinho livre aqui, acolá eu faço ele. Então, cada um contribui da maneira que consegue, né? Por exemplo, Isaac Newton, como que ele contribuiu com a humanidade? Ele entendeu coisas específicas, né? Ali sobre as leis físicas que regem o nosso universo, por exemplo, né? Então, assim, todo mundo deixou um legado de alguma forma, né? Então, aí o interessante aqui, né, é você trazer que esse teu legado, ele seja um legado que seja benéfico para as pessoas e que você seja lembrado por algo que você fez que ajudou as pessoas, que você trouxe mais clareza, que você trouxe mais conhecimento. Então, por exemplo, como que os povos antigos eles deixavam legados? Era contando história, pô. Todo mundo se reunia ali numa fogueira, todo mundo ficava contando história. Aí de pai passava para filho, de filho passava de filho para filho, de filho para filho, e todo mundo ia carregando essa bagagem histórica consigo, né? Então cada um, acho que todo mundo tem que saber como contar a sua história na sua melhor versão, né? Então, eu acho que saber fazer isso e saber também quem está ao teu lado para você conseguir gerenciar isso é importante. Então, é o que eu posso dizer para tentar responder essa pergunta, mas não sei se vou conseguir ser claro, mas é isso. Top, galera. Se eu posso fazer um adendo, é o que eu acabei não propósito da resiliência, que foi muito bem colocado pelo Rui. E a resiliência, ela é desenvolvida a partir também do momento que se tem um propósito, né? Como o Rui colocou, se a gente tem um propósito, fica muito mais fácil, não digo fácil, mas simples, da gente conseguir trabalhar para nossa resiliência. Porque se eu estou no emprego, eu não tenho um propósito de estar naquele emprego, aconteceu qualquer coisa, eu saio dele, não tem por que eu ficar aqui, eu vou para outro. Agora, se eu tenho um propósito, eu quero crescer naquela empresa, eu quero me desenvolver nessa área,
quero aprender mais sobre aquilo. Então, acontecem as coisas, e eu sou resiliente àquilo e vou superando esses obstáculos, vou firmando cada vez mais o meu propósito, desenvolvendo cada vez mais a minha resiliência e formando essa timeline, como o Rui colocou, que aí acaba se tornando parte do legado. Top, galera. Eu deixei a última pergunta mais difícil para o final, tá? Agora eu quero ouvir de vocês o que que é a idade da criança, o que é a criança, o que que é a idade da adolescência e o que é o adolescente, o que que é a idade adulta e o que que é o adulto. E o que que é tudo isso? Qual o propósito de tudo isso? Na visão de vocês, pode ser espiritual, pessoal, onde vocês quiserem encaixar isso aí, tá? É últimas palavras, então, aí já aproveitem para falar o que vocês quiserem no final depois da resposta, tá? Rapaz, aí você pegou forte, hein? É, bom, vamos lá. Precisaria de um pouco mais de tempo de reflexão, mas o que é a criança? Eu entendo que é o momento que você tem na vida para você experienciar as coisas e desenvolver o seu corpo. Falando do corpo físico, conseguir desenvolver. Então, ela nasce lá toda sem dente, careca, pelada, e sem entender que os movimentos são necessários, como se movimentar, como falar. Então, ela vai desenvolvendo tudo isso. Então, a fase da criança é uma fase de exploração. Você entender o ambiente que você está, as pessoas que estão ao seu redor, como se comunicar, né? O que você precisa fazer para conseguir aquilo que você quer, o que você deseja, que você precisa. É um momento de experiência, de aprendizado. A parte da criança, a parte do adolescente, já está, você está também experienciando coisas novas, um campo novo, porque seu corpo muda, né? O corpo muda, a forma de pensar muda, os amigos eles acabam mudando, né? Nem sempre as pessoas têm os mesmos amigos que tinha na infância, tem na vida adolescente, e mesmo que tenha, aqueles amigos eles mudaram, porque tiveram experiências, aprenderam, é, se desenvolvem de forma diferente, então não é o mesmo amigo. Apesar de ser a mesma pessoa ali, tem o mesmo nome, CPF, RG, nós mudamos a cada dia, a cada instante, a cada momento é uma pessoa diferente. Nossas células mudam. Nossas experiências vão. A gente vai se formando através das nossas experiências. Então, essa fase da adolescência já é para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu enquanto era criança, aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado, transformar o que precisa ser transformado e aprender coisas novas para um outro momento da vida que a gente vai ter quando é adulto, né? Então a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade, a entender que o mundo não é tão fácil quando a gente era criança, que a gente não precisava resolver problema nenhum, basicamente, né? Para comer, dormir, estudar e brincar. Não tinha boleto para pagar, não precisava arrumar dinheiro para sair, esse tipo de coisa. Ia sair, os pais pagavam tudo. Então, quando você está adolescente, né, a não ser, salvo alguns casos aí que tem pais que conseguem bancar tudo, mas o adolescente ele vai ter que correr atrás do seu. Então, ele vai ter que aprender a trabalhar, poupar, para poder ter aquilo que ele quer. Então, você começa a ter outros tipos de experiências que vão te preparando para a vida adulta. Na vida adulta, então já deveria ser então um momento que você passou pelaquela fase toda de experienciação de conhecimento do mundo como um todo, e de um outro momento que era a adolescência, então carregar essas experiências e já conseguir ser um adulto muito mais preparado para a vida do dia a dia. Geralmente não é o que está acontecendo hoje em dia, né? Então tem adultos aí que ainda parecem ser crianças, mas acontece, acabou não conseguindo se desenvolver por N motivos e se torna um adulto que não está tão maduro e preparado para o mundo que é de vir, né? Então, eu vejo que na vida adulta ela já vai ser. Você pode, claro, ter novas experiências, conseguir aprender novas coisas e se transformar também, mas ela já é um resultado daquilo que você viveu enquanto criança e enquanto adolescente. Só que você tem um plus na vida adulta que é você está mais consciente, deveria pelo menos estar mais consciente sobre si. Então você sabe aqueles erros que você teve na infância, os erros que você teve na adolescência, então na vida adulta, você está ali olhando para todo esse campo de experiência que você teve
e fala, pô, é verdade, isso aqui não preciso mais fazer, não tem necessidade. Não, eu preciso agora fazer dessa forma aqui. Então, começar a ter atitudes mais concisas e ideais para a idade que você está vivendo e caminhar para a vida sênior, né, digamos, então, para as pessoas mais velhas. Porque aí já vão ser aquelas pessoas que estão abarcando toda uma experiência de vida. Pô, a pessoa viveu 70 anos, 80 anos. O que aquela pessoa viveu? Ela passou por fases que eu não tava. A pessoa com 80, 70 anos, até 60, ela trabalhou com máquina de escrever. Eu vi alguém trabalhar assim quando eu era pequeno, nunca trabalhei com máquina de escrever. Então, ela teve experiências que ligou chaves, caminhos no cérebro dela que para mim não teve. Então, ela tem uma experiência ali. Estou falando da máquina de escrever, mas de N coisas, né? A vida mudou muito de alguns anos para cá. Então, vejo que essa criança, adulto, adolescente, adulto e os mais velhos, cada fase tem o seu tempo, e a ideia é que quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo o que você teve no passado e se melhorar a cada tempo que vai passando, buscando o aperfeiçoamento. E aí, falando um pouquinho desse aperfeiçoamento, já fazendo um jabá, né? Moro em Charqueada, a gente mora numa comunidade, a gente tem um espaço terapêutico em Piracicaba, chama CTI, o Céu das Estrelas, é um centro de terapias integrativas. Então lá nós trabalhamos com mais de 20 terapias, constelação familiar, reiki, massagem, bioenergética, terapia do Mahalila, terapia do perdão. Temos psicóloga, a terapia do som, a meditação ativa, meditação contemplativa, meditação integrativa para crianças, tem terapia para animais, então toda uma gama que abarca toda a família. Ela pode ir lá que a família inteira, desde o seu animal de estimação até os pais, os mais velhos, os avós, vão ter terapias e tratamentos que vão se encaixar na vida e horários totalmente flexíveis para a gente poder trabalhar. Então, e isso propicia novas experiências, novas sensações no corpo, é, novas formas de se ver. Então já também trabalha com tudo aquilo que a gente comentou nesse vídeo, nesse bate-papo, nessa roda. E vou deixar aí os contatos aí com o Trivelato, para ele depois colocar na descrição do vídeo tudo. Passar os contatos direitinho, aí vocês entrem em contato que tiver interesse em conhecer e tudo. A gente também tem workshop, palestras e afins. E tem um estudo muito interessante também, que é gnose. Então, a gente tem aulas semanais sobre a gnose, que trabalha muito com autoconhecimento, entendimento de si mesmo, que a pessoa pode abarcar nesse conhecimento e conseguir ter novos insights sobre a vida. É isso aí. Muito obrigado, Trivelato, pelo contato, pela oportunidade de participar e que eu possa fazer parte de outras rodas de conversa no futuro. Valeu. Beleza. Bom, essa pergunta foi bem cirúrgica, né? Até como tava com 5 bisturi na mão já, pronto, né? Para né, jogar. Bacana, bacana. Mas vamos lá. Que eu posso falar aqui? Como que eu enxergo essas grandes 4 fases da vida, né? A infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice. O que significa tudo isso no meio de toda essa loucura que a gente chama de vida, né? Bacana. Ó, e como que eu enxergo todo esse cenário? Eu entendo que cada pessoa é um universo de possibilidades. Seja possibilidades elas quais forem. Então, por isso que às vezes a gente, eu costumo falar que todo mundo é muito imprevisível, né? Às vezes a gente torna-se previsível, às vezes não, mas é, é muita, são muitas possíveis situações que a gente pode viver. Então, para sintetizar uma resposta aqui bacana, o que eu estava pensando? Como que eu enxergo isso? Eu enxergo que a gente é um livro, desde o início ao fim. Eu enxergo que todas essas fases que a gente passa, nada mais é do que
trazer para a gente as etapas da vida que todo mundo passa igual. Claro que todo mundo tem ali, às vezes, um problema específico, cada vez mais complexo, de acordo com a sua vivência, né? Cada um tem as suas crenças, as suas dificuldades, né? Por exemplo, eu sou cristão, né? Eu gosto muito de olhar a vida nesse sentido. Então, quando a gente nasce, eu entendo que a gente passa por uma fase de estar construindo tudo do zero, né? Entendendo como que esse livro entendendo quantas páginas ele pode ter, né? Isso ao longo de uma fase ali, de uma infância de descobertas, de novas experiências, né? Tanto interpessoais quanto pessoais, né? E esses capítulos e essa história cada vez mais vai se intensificando ali conforme a gente vai chegando na fase da adolescência, né? Que é onde acredito que seja também uma fase de uma certa confusão, de, né? Tem muita uma certa complexidade também no sentido de pressão, tanto social quanto pessoal da gente mesmo, de saber o que vai fazer da vida, de saber o que vai querer ser, como que vai trabalhar, como que vai se autogerir, né? Então, tem muitas questões que acabam surgindo no meio do processo, né? E, e a fase adulta é uma fase que, por exemplo, ela traz todas essas preocupações, elas se tornam concretas, se tornam de fato verídicas ali no processo, e a gente acaba vivenciando essas expectativas, né? E também uma coisa que eu acho que dá para hackear bem esse livro e construir ele de uma forma melhor é você fazer duas coisas. Primeira, é você conseguir aprender com o erro dos outros. Cara, isso quem me disse foi meu pai, e até hoje eu não esqueci disso. Porque o poder da observação é um poder assim extremamente sensacional, porque você, a partir de um fato que você observa, que você entende, que você consegue discernir aquele fato, você aprende ele. E aí você já começa a tomar decisões diferentes a partir daquela observação. Então, você entender o erro do outro, conseguir evitar essa dor e já ir para um próximo obstáculo é uma já é um salto que você vai dar. Que se você já vai para um próximo nível, você passou, né? É por isso que é importante a gente escutar os mais velhos, né? A gente escutar ali a sabedoria deles, justamente por causa desse ponto, né? E o segundo ponto, e não menos importante, é a gente saber, como até a gente já havia comentado anteriormente, saber onde a gente vai colocar o nosso tempo. É a nossa moeda mais preciosa. É com esse tempo que a gente vai descobrindo novos caminhos, cada vez mais ali adentrando mais nas nossas questões pessoais e também interpessoais. Então, eu acho que saber fazer essas coisas no meio da tua vida é algo importante, porque você também vai conseguir ter um melhor direcionamento. E eu acho que um último ponto que eu posso colocar aqui, né, que, por exemplo, não é interessante você chegar na velhice, que é a última fase da vida, vamos colocar assim, né, que é algo que eu posso colocar como um padrão para todos, mas você, quando chega no final da tua vida, será que é nesse momento que você quer se conhecer e se descobrir? Não, talvez é interessante você fazer isso antes, né? Então, ter o autoconhecimento é fundamental para você conseguir lidar com as adversidades que vão aparecer ao longo do caminho, porque a gente vai com certeza ter muita, muitas adversidades, né? Inclusive algo que Jesus fala, eu não sei se vocês
creem, se vocês não creem, mas eu creio, que aqui nesta terra, vocês, né, no caso todos nós teremos aflições, né? Então, você ter autoconhecimento, você conseguir se posicionar muito bem, você observar o erro do outro, conseguir escutar os mais velhos, você consegue construir uma história bem menos dolorosa do que seria. O teu fardo passa a ser mais leve, né? Então, eu acho que e destinando o teu tempo para conseguir trazer coisas agradáveis, né, para todo mundo, porque assim você tem uma vida de paz, porque por exemplo, o mal do século hoje é o que? A ansiedade, né? A gente tem o mal do século, a ansiedade, cara. Então, se você vive uma vida de conflitos, uma vida que é tumultuada, uma vida que não tem um equilíbrio, eu falo por conta própria, é algo que eu sofri por muito tempo, né? Eu estou conseguindo hoje lidar com isso bem melhor, graças a Deus. E acho que é algo que, se você controla bem os seus anseios, né, as suas preocupações, você consegue atingir resultados fenomenais. Tá? Então, só para sintetizar tudo que eu falei aqui, o que é a vida, o que é tudo isso, eu acho que é que a gente faz parte de um todo. Eu acredito que a gente faz parte de um ecossistema muito maior do que a gente não consegue imaginar o que é. Tá? Então, aí há quem diga, né? Eu imagino que nós somos um relógio imenso, gigantesco, que talvez eu seja uma poeira cósmica nesse relógio, né? Talvez, por exemplo, alguns receberam mais notoriedade por seus próprios feitos, outros não. Então, mas precisa existir, né? Então, às vezes não é o eixo, enfim, cada um tem sua particularidade, sua funcionalidade na sociedade, né? Então, é algo construtivo. Espero que é isso. Acho que no mais é isso. Top, pessoal. A gente tem ainda 5 minutinhos, tá? Primeiro eu queria agradecer a vocês por esse tempo que vocês expenderam, tá? Foi muito legal esse bate-papo, muito rico mesmo. Dá para entender bastante coisa do que a gente compartilhou aqui. Eu peço para vocês, depois que eu parar de gravar, fiquem só um pouquinho para explicar o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Eu quero explicar fora das câmeras, mas eu vou explicar para vocês o motivo e o que onde vai chegar, tá? E se eu puder dizer algumas palavras aqui no final para vocês, se vocês quiserem também pegar a palavra, fica à vontade. Eu só vou dar uma palavra aqui e passo para vocês, tá? Eu concordo com vocês que a gente é parte do todo e a gente é nossa imagem refletida no espelho. O que eu quero dizer com isso é que nós somos todos irmãos e que a sua aflição é a minha aflição. E só quando a gente entender que nós somos parte do todo e que nós todos fazemos parte de algo maior e viver em comunhão e fraternidade, é que as coisas vão começar a mudar. Existe muito ego, existe muita demanda, existe muito capitalismo. Isso não é o correto. Trazendo uma visão para esse tópico que a gente está falando da vida adulta, nós, como adultos e na vida adulta, nós somos responsáveis por passar toda essa bagagem aos menores, aos adolescentes e aos jovens. E nós temos um desafio muito grande, que é o desafio que eu vou propor para todo mundo aqui. A sociedade está cada vez mais bitolada, seja por causa da mídia, seja por causa da tecnologia, seja por causa das grandes corporações. Nós, como pessoas, que temos que mudar isso, tá? E aí fica o convite para vocês e passo a palavra se vocês quiserem pegar a palavra final. Cara, de fato é Bacana. isso mesmo que você colocou. Fazemos parte de um todo, somos todos irmãos, e a partir do momento que conseguir entender, ver isso daí, viver em comunhão, fraternidade, é que se eu pisar no em fazer isso, né, é assunto até para um outro vídeo também, vai gerar um karma para mim. Eu vou receber o retorno dessa ação que eu causei por irmão. Então, entender que o que eu estou causando aqui para alguém vai refletir, vai reverberar, e em algum momento isso vai voltar para mim, para eu poder aprender e entender que aquilo que eu fiz não é tão legal assim. Então, se eu conseguir aprender que nem o Rui colocou antes, né, com os erros dos outros, a gente então consegue ter cada vez experiências diferentes, melhores, vão nos tornar pessoas melhores e transmitir esse conhecimento para aqueles que vêm, né, ocupar o nosso lugar. Pô, muito, muito bacana.
É assim, eu aqui pensando, eu acredito que dentro desse ecossistema inteiro que a gente vive, eu enxergo que as coisas elas tomam uma proporção muito assim de ação e reação. Eu até trouxe, eu citei aqui a Isaac Newton aqui, né? Então é um exemplo para concretizar a minha explicação aqui. Então a gente tem aqui, por exemplo, a ação e reação do universo em relação às tuas atitudes, né? Então, uma vez que você não age de uma forma que vai tentar. É claro que eu não vou. Acho que aqui não é a intenção a gente usar só palavras bonitas aqui no vídeo para tentar trazer respostas prontas, mas a gente a gente sabe que às vezes uma decisão que a gente, às vezes uma decisão difícil que a gente tem que tomar, às vezes vai prejudicar um lado e vai beneficiar o outro. Às vezes a gente não tem o que fazer, a gente é colocado nessas decisões, às vezes quase que o tempo inteiro e a gente nem percebe, né? Mas, assim, quando a gente busca fazer escolhas e busca resolucionar questões ou problemas que seja uma forma que vá trazer essa integração, né, essa união entre todos os interessados, ainda que desfavoreça um ou outro, mas que seja por um bem comum a decisão, né? Que seja buscando trazer essa igualdade, esse equilíbrio, tá? Então, é algo muito bacana, assim, muito isso. Top, eu vou parar de gravar aqui, pessoal, só para ter o tempo para falar com vocês, tá?